Deixa eu dar uma explicação que eu dei hoje no início desta série, que eu estou fazendo sobre conforto divino e falso conforto. Na verdade, inicialmente eu estava planejando fazer uma mensagem sobre o que caracteriza o conforto que vem de Deus realmente dos falsos confortos. De outras palavras, que são só uma ilusão de conforto e, na verdade, não confortam nada, são clichês, são frases de efeito, são coisas que a gente vai repetindo sem pensar e que, no fundo, não conforta ninguém. Pode dar a impressão de que está confortando, mas depois, quando a gente para pensar, vai vendo que a coisa não encaixa, a coisa não tem sentido. E às vezes a gente acaba pior do que inicialmente. Muitas pessoas, com essa experiência do falso conforto, se sentiram enganadas, se sentiram iludidas, se baseando na superficialidade das coisas apenas. Então eu tinha resolvido montar uma mensagem que fizesse referência a essas diferenças marcantes entre o conforto que realmente vem de Deus e o conforto que é só linguagem humana, que é só religiosidade humana, que é só conversa de padre, de pastor, de líder religioso e que não tem nada de conforto na coisa. Mas aí, à medida que eu fui preparando, eu fui vendo que a coisa ia ficando maior, então eu resolvi fazer uma série. Eu comecei hoje de manhã, e continuo agora e vou continuar ao longo do mês de junho, tanto nos cultos da manhã quanto nos cultos da noite. Nosso propósito é descobrir o que é que realmente nos conforta. O que realmente serve de conforto. E aí nós estamos falando sobre a palavra de Deus que realmente conforta. Por isso, tanto quanto pela manhã quanto agora, estou fazendo ali algumas considerações gerais sobre o assunto, mas nos próximos domingos a gente vai pegar aqueles textos bíblicos que normalmente são usados para tentar confortar e são usados de maneira errada, mal interpretada, mal compreendida e que acaba sendo usado como um conforto falso. Às vezes o texto não está dizendo nada daquilo. Nada daquilo. E aí é só a pessoa parar um pouco, refletir um pouco, pesar as coisas e logo vai descobrir que aquilo não está fazendo sentido nenhum. Então, nosso propósito é justamente marcar essa diferença, nos libertarmos desses clichês, dessas frases de efeito que não dizem absolutamente nada, e nos apegarmos no que realmente nos conforta na palavra. Para início de conversa, então, eu estou usando o texto de Jeremias 6, que fala justamente sobre isso. É um arrazoado de Jeremias, com Jerusalém sitiada, os babilônicos já preparados para entrar, invadir, destruir tudo, levar os sobreviventes para o exílio babilônico. No meio de tudo isso, os sacerdotes, os líderes religiosos e os governantes estavam dizendo, não tem nada, está tudo em paz, está tudo bem. E aí vem Jeremias e vai na contramão desse discurso. E há um versículo específico no capítulo 6, no verso 14, em que a gente vê duas coisas que estavam acontecendo ali, quando Jeremias diz, eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Dizem paz, paz, quando não há paz alguma. Então a gente vê que o que estavam fazendo eram duas coisas. Primeiro, tratando as coisas superficialmente. Tratam das feridas como se não houvesse gravidade nisso.
Dão uma ilusão de que as coisas são facilmente resolvidas. E ainda ficam fazendo uma propaganda de uma paz que, na verdade, não existe. Ficam prometendo uma paz que não vai acontecer. E realmente não aconteceu. Jerusalém foi invadida, foi destruída, foram levados para o exílio e ficaram 70 anos no exílio babilônico. Quando inicialmente foram levados para lá, havia até aquele otimismo, dizendo, logo a gente está de volta, Deus logo vai libertar a gente logo volta. O nosso Deus é poderoso para fazer isso, vamos confiar, vamos esperar. E aí passaram 10 anos, passaram 20 anos, passaram 30 anos e nada. Quando passaram 40 anos, muitos que já tinham saído de lá morreram no exílio, não voltaram. Aí passou 50 anos, passou 60 anos, 7 décadas. Quando a maioria já tinha morrido. Uma geração nova já estava desenvolvida e foi essa geração nova que começou a voltar. Então, as duas coisas que aconteciam aqui, tratar as coisas de maneira superficial e prometer o que Deus não está prometendo. O falso conforto se baseia essencialmente nessas duas coisas. Tem um olhar superficial, vê só por cima, e diz e faz garantias que Deus nunca fez. E fala de promessas que Deus nunca prometeu. E interpreta a palavra e dá uma tonalidade à palavra e dá um sentido à palavra que a palavra não possui. Aí não é à toa que essas pessoas se decepcionam com Deus. A maioria das pessoas que se decepciona com Deus, não é com Deus que ela está decepcionada, porque Deus nunca prometeu nada daquilo. Deus não é responsável por coisas que muitas vezes os líderes religiosos falam e a maneira como esses líderes religiosos interpretam. Elas estão decepcionadas com Deus em cima dessas falsas interpretações e falsas promessas. Foi por causa disso que Jesus Cristo disse aos fariseus e mestres da lei, olha, vocês não vão entrar no reino e ainda estão atrapalhando quem quer entrar. Estão distorcendo tudo. Então esse discurso de Jeremias é uma contramão. Então muito disso eu já falei hoje pela manhã. E agora eu quero pegar o restante desse capítulo, alguns versículos desse capítulo, para mostrar como é que o verdadeiro conforto se contrapunha a esse falso conforto. Esse falso conforto de ver a coisa só na superficialidade, esse falso conforto de dizer coisas que Deus nunca disse, esse falso conforto de falar em paz, paz, quando não há paz. Esse falso conforto, como a gente viu hoje pela manhã, que vem de uma autojustificação, que vem de uma manipulação, que vem de uma redução das coisas e que vem da distração das coisas. Não é o conforto que corresponde àquele que realmente Deus dá. E nessa experiência aqui, a gente aprende algumas coisas sobre isso. Quando Deus conforta, Ele conforta de uma maneira bem diferente do que nós humanos às vezes queremos confortar. A maneira de Deus dar conforto nem sempre corresponde ao que nós gostaríamos que Ele fizesse. A maneira como nós gostaríamos que Ele trabalhasse, que Ele operasse. Deus não segue as nossas regras. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui com alguns versículos. Onde é que estava o conforto de Deus por trás disso aqui? Tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Dizem paz, paz, quando não há paz alguma. Então tá bem, a gente já sabe onde o conforto de Deus não estava. Mas onde o conforto de Deus estava? Onde é que esse povo
e encontrar o verdadeiro consolo, conforto, refúgio do Senhor para aquele momento difícil que eles estavam vivendo. Bem, a primeira coisa, a primeira maneira de Deus trabalhar com aquele povo, trazer conforto com aquele povo, está logo nos primeiros versículos do capítulo 6. Eu disse que esse capítulo 6 é que tem algumas indicações muito boas sobre isso, mas ele diz lá no verso 2, por exemplo: destruirei a cidade de Sião. Vai virar uma bela pastagem. Vai virar pasto de animais, para onde os pastores vão correr com seus rebanhos, porque não vai ficar mais nada aqui. Ele diz: fujam para um lugar seguro. Fujam de Jerusalém. Toquem a trombeta para avisar, para que as pessoas fujam. Ponham sinais bem claros, para que saiam daqui. A primeira coisa que caracteriza o conforto de Deus é abrir nossos olhos para a realidade. O conforto de Deus, quando é conforto de Deus mesmo, ele não nos aliena. O conforto de Deus não é alienação. O conforto de Deus não é camuflagem. O conforto de Deus não esconde a realidade. O conforto de Deus começa mostrando: a realidade é essa. O que está acontecendo é isso. O conforto de Deus começa provocando na gente uma visão realista de como as coisas são. Uma visão realista de o que é o problema. Uma visão realista de o que causou aquilo. Uma visão realista de por que aquilo está acontecendo. Não há conforto na alienação, não há conforto no desconhecimento, não há conforto na ignorância das coisas, não há conforto em jogar para baixo do tapete as coisas, não há conforto em fingir que aquilo não está acontecendo, não há conforto em passar como se não estivesse acontecendo nada, não há conforto em negação da realidade. O conforto começa com uma visão muito clara, uma compreensão muito madura de quais são os problemas, de por que eles estão acontecendo e qual é a realidade que a gente está vivendo. Todo conforto bom, realista, por exemplo, já começa mostrando o que acontece para as pessoas. A gente, quando fica doente, e quando precisa se submeter a um tratamento, já começa a confortar a gente quando a gente entende que ser humano fica doente e que às vezes precisa ser tratado e medicado. Quando a gente passa conflitos em família, já começa a confortar a gente quando a gente lembra: família tem problemas. Família se desentende. Família tem conflitos. Não é nada extraterrestre. Não é nada sobrenatural. É humano, é natural que famílias tenham conflitos. Faz parte da vida. Então, a visão realista das coisas, a compreensão realista das coisas, eu não me ver como um super-homem, mas me ver como um ser humano, que tem as suas fragilidades, que tem as suas limitações, isso já começa a confortar quando eu me vejo assim. Porque é um inferno quando eu me vejo como alguém intocável, como alguém que está isento das coisas. Aquela pergunta: por que está acontecendo isso comigo? Vem dessa visão de que por que não aconteceria? Por que não aconteceria?
Você não é ser humano? Você não é igual aos outros? Se acontece lá, por que não pode acontecer cá? Essa visão realista das coisas, ela por si mesma já começa a ser um conforto. Então, em vez de dizer paz, paz, onde não há paz, Deus começou a dizer, fujam daqui, cuidado, o inimigo está chegando. Quem puder sair daqui, saia. Porque isso aqui tudo vai virar pastagem de animal. Uma visão bem realista, bem direta, bem objetiva. Então, o conforto divino, ele não nos aliena. Ele não nos cega. Ele não camufla as coisas. Ele nos mostra, para que nós compreendamos o que realmente está acontecendo, até para a gente poder se preparar para enfrentar aquilo e nos posicionarmos em relação àquilo. A segunda coisa que a gente encontra nesse texto, que faz parte do conforto divino, está no versículo 8, quando o profeta Jeremias ainda continua dizendo, ouçam a minha advertência, ó Jerusalém, do contrário vocês vão virar uma desolação. Além de tudo que vai acontecer com Jerusalém, se vocês não ouvirem a minha palavra, vocês vão ficar desolados. E essa é a segunda coisa que faz parte do conforto divino. O conforto divino nos chama para ouvirmos a sua palavra. O conforto divino nos chama para ouvirmos seus ensinos. O conforto divino nos chama para conhecermos o que ele ensina. Porque é conhecendo o que ele ensina, é conhecendo a sua palavra, é conhecendo os seus princípios, ouvindo e colocando em prática, que a gente vai se fortalecer para lidar com aquilo que está acontecendo. Que a gente vai saber se posicionar diante daquilo. Que a gente vai saber enfrentar aquela tempestade cheios, plenos do ensino da palavra. Então Deus está dizendo, olha, nesse momento aí que a cidade vai ser destruída, nesse momento em que não vai ficar pedra sobre pedra em Jerusalém, ouçam a minha palavra e vejam como vocês vão reagir a isso. Vejam o que vão fazer da vida de vocês a partir de agora. Vejam como vão se posicionar. A palavra de Deus é o alimento que nós temos. E quando eu falo em palavra de Deus, eu estou falando dos ensinos, dos princípios da palavra. Essas questões virtuosas que a palavra nos traz e essas virtudes das quais a palavra nos enche, para que a gente possa, de forma virtuosa, reagir nesses momentos difíceis. Reagir nesses embates da vida. Reagir nesses confrontos da vida. Há uma peculiaridade virtuosa nos ensinos de Jesus que nos equipa para isso. E aí não é muito difícil saber escolher dentro daquilo quais são os caminhos mais éticos, mais virtuosos, quando a gente está repleto desses ensinos e desses princípios. Conforto não é Deus passando a mão na nossa cabeça e dizendo, finge que não aconteceu nada. É Deus nos alimentando, nos fortalecendo com a sua palavra, para que a gente possa enfrentar aquela realidade. Conforto não é Deus nos colocando dentro de uma redoma e dizendo, fica aqui que nada vai te atingir. Conforto é a gente alimentado pela palavra, saber encarar aquela situação, saber confrontar aquele momento, saber suportar, porque há coisas que a gente precisa suportar com paciência e superar no seu momento próprio. A palavra de Deus, os seus ensinos éticos e virtuosos servem para isso. Servem como um prumo para nos manter no prumo. Para nos equilibrar nesses momentos de desequilíbrio. O que nos equilibra
nos momentos de desequilíbrio é o conhecimento desses princípios, dessas virtudes, desses valores que a palavra de Deus nos passa para que nos posicionemos bem nesses momentos. Isso é conforto divino. Então a primeira coisa é uma visão muito realista das coisas. Entender por que aquilo está acontecendo. Saber analisar, saber descobrir por quê, como. E depois estar cheio, recheado desses princípios da palavra, desses valores da palavra que vão nos dar o conteúdo para a gente poder reagir. Vão criar dentro de nós o conteúdo. A ideia é essa mesmo, de conteúdo. Porque quando a gente não ouve a palavra e não tem essas virtudes da palavra, a gente é uma lata vazia. A gente é uma coisa oca. O que dá conteúdo para a gente é a palavra. Essas virtudes nos dão conteúdo para a gente encarar essas realidades e saber reagir com equilíbrio, com prudência, com bom senso. Isso é conforto de Deus. A terceira coisa que a gente lê aqui no profeta Jeremias, que está fora, muito fora daquele conforto dos sacerdotes, daquele conforto dos líderes religiosos, dizendo paz, muita paz, fica tranquilo. A terceira coisa que o profeta Jeremias vai dizer é o seguinte, ele nos lembra, assim diz o Senhor, olha isso, ponham-se nas encruzilhadas e olhem. Segundo, perguntem pelos caminhos antigos. Terceiro, perguntem pelo bom caminho. O conforto divino diz assim, pare e pense. Pare e reflita. Pare e use a cabeça. Tudo tem a ver com o poder da reflexão. Primeiro, ponham-se nas encruzilhadas e olhem, observem, analisem. Observem e analisem. Pesem prós e contras. Reflitam sobre aquilo. Segunda coisa, quando ele diz, perguntem pelos caminhos antigos, lembrem-se do que vocês aprenderam. Lembrem-se do que vocês sabem. Perguntem pelos caminhos antigos. Lembrem-se do que já passou e serviu de lição. Lembrem-se do que outros já passaram e serviu de lição para vocês. Lembrem-se desses caminhos antigos. Tem a ver com reflexão também. A outra coisa é, perguntem pelo bom caminho. Vejam qual é a decisão mais correta, mais prudente, mais sensata, mais certa. Parem e reflitam. O conforto divino, ele chama a gente para pensar. O conforto divino, ele diz, eu dei capacidade para vocês refletirem, então parem e analisem. Eu dei capacidade para vocês pensarem, então parem e pensem. Eu dei capacidade para vocês analisarem as coisas, então parem e analisem. Eu dei capacidade para vocês se lembrarem do que aprenderam, então lembrem-se. O conforto de Deus é Deus nos chamando para essa participação ativa na busca das soluções. É Deus nos lembrando das nossas capacidades mentais, emocionais, intelectuais, das nossas capacidades de análise, de observação, de memória e de aprendizagem. O conforto de Deus não diz, deixa que eu faço tudo, pode ficar aí que vai tudo cair do céu. Nunca ele diz isso.
A única coisa que Deus fez sozinho, sem a participação humana, foi nos criar, nos dar vida. A partir daí, tudo que Deus faz é em parceria com os seres humanos. Tudo que Deus faz nos chama para fazer com Ele. Tudo que Deus faz nos chama para serem instrumentos dele, para sermos instrumentos dele. É junto. Do Gênesis ao Apocalipse, o que você vê é Deus fazendo a coisa junto com o ser humano. Chamando o ser humano para participar. Então, o conforto de Deus não é nos alienando, nos deixando de lado, dizendo, deixa que eu faça tudo. O salmista nos lembra que, olha, o que adianta colocar o sentinela na cidade se o Senhor não guardar? Está ótimo. Mas tira o sentinela e fica dependendo só de Deus. O salmista nos diz, o que adianta você edificar a sua casa se o Senhor não participar disso? Está ótimo. Mas deixa de participar do processo de edificação da sua casa e vê se Deus vai edificar sozinho. Tira a água do milagre e vê se vai aparecer vinho. Tira a maca do paralítico descendo pelo telhado e vê se ele sai andando. É a participação do ser humano, é junto. O milagre acontece nessa união da presença de Deus com as capacidades humanas. E o conforto de Deus nunca é nos deixar de lado, é sempre nos chamar para ir com Ele e Ele vir conosco. Vamos juntos aqui nessa parceria. Então, a primeira coisa que o conforto de Deus faz é nos abrir os olhos. Vamos ter uma visão bem clara da realidade. Não vamos trabalhar com fantasias. Nem vamos trabalhar com expectativas que não são reais. Vamos trabalhar com a realidade. O que é que nós temos aqui? Qual é o problema? O que é que deu aqui? Por que deu isso aqui? A segunda coisa é que o conforto divino, ele nos chama para nós ouvirmos a palavra de Deus e criarmos conteúdo para lidar com aquela situação. Para lidar com aquela tragédia, lidar com aquela adversidade, lidar com aquele problema surpreendente, inesperado. Conteúdo. A gente precisa desse conteúdo virtuoso da palavra, das virtudes da palavra, da ética da palavra, para a gente saber como vamos nos posicionar diante daquele problema, diante daquela situação. Terceiro, conforto de Deus diz para a gente pensar e refletir, usa a cabeça. Veja lá, lembre-se, traga na memória, defina a coisa, use essas capacidades que foram lhe dadas. Muitas vezes é exatamente aí que você encontra a solução. É exatamente aí que as coisas são resolvidas. Quando você para analisar o que estava acontecendo. Eu já contei aqui, mas eu vou contar de novo, porque tem gente que não ouviu. Houve a época em que eu dava aula no seminário à noite, e às vezes ficava aqui também esperando Jussara ensaiar, para voltar com ela. Mas teve uma noite que eu não dormi nada, passei a noite praticamente em claro. Aí eu cheguei aqui, falei, não vou esperar a Jussara não, vou embora para casa que eu quero é dormir. E aí ela ficou aqui ensaiando e eu fui embora para casa. E não falei nada com ela também. Aí cheguei em casa, comi alguma coisa, falei para as meninas, para a Luísa e para a Laura, olha, eu vou dormir, tá bem? Estou cansado, não dormi à noite, eu quero apagar. E fui lá, me meti na minha cama, apaguei tudo e lá fiquei. Aí Jussara sai daqui, vai para casa, está pensando que eu estou no seminário dando aula. Chega em casa, as meninas já estão dormindo. Ela vai lá, faz o pratinho dela,
senta na frente da televisão, fica vendo televisão, comendo, e está me esperando chegar em casa. E está esperando. Aí dá 11h30, dá meia-noite, dá 00:30 e eu não cheguei. Ela vai para o telefone e diz que é 190. Aí atende o 90 e ela diz: olha, eu estou preocupada porque meu marido não chegou em casa ainda. Aí a pessoa diz: seu marido vem de onde, minha senhora? Eu falo: olha, eu acho que ele vem lá da Praça Seca. Aí a pessoa no telefone falou: é um lugar perigoso. E ela: pois é, e qual é a placa do carro do seu marido está? Aí ela não lembrava da placa. Aí ela foi acordar a Luísa. Luísa, qual é a placa do carro do seu pai? A Luísa falou: sei lá, mãe, me deixa dormir, eu não sei, estou querendo dormir. Aí ela foi para o quarto pela primeira vez, depois que chegou em casa. Foi para o quarto para procurar algum documento, alguma coisa que tivesse a placa do carro. Quando ela acende a luz do quarto, estou todo enrolado lá na cama, nas mãos de Morfeu ali, dormindo tranquilamente. Aí ela vai lá para a cama, me agarra e diz: você está aqui, você está aqui. E eu acordei assustado, falei: sim, eu sei, eu quero dormir, por favor. E tudo isso com o telefone funcionando. Aí quando ela percebe que o telefone está ainda ligado, ela vai e desliga na cara da mulher que estava atendendo do outro lado. Aí no dia seguinte eu acordei, eu lembrava vagamente, eu não sabia se era sonho, se era realidade. Eu falei: você me acordou durante a noite? Aí ela me contou essa história. Eu falei: eu não acredito. Eu não acredito que você chegou em casa, jantou e foi telefonar para a polícia, quando se tivesse ido para o quarto você teria me visto lá. Mas às vezes a gente faz isso, não analisa exatamente o que está acontecendo, não para analisar. E o conforto de Deus, Ele nos chama para isso. O conforto de Deus começa muitas vezes quando simplesmente a gente para e analisa a situação. Às vezes a solução está lá na cara da gente, diante da gente. É só parar para enxergar. Não precisa cair do céu. Está lá na nossa frente. E a última coisa que Jeremias fala sobre conforto de Deus, depois de dizer o que não era conforto, de dizer: olha, esse negócio de paz, é papo furado, isso não vai acontecer. Essa análise superficial que os sacerdotes estão fazendo, esqueçam isso. Então há uma visão realista. No conforto divino a gente é chamado para ter uma visão realista da vida, para entender o que realmente está acontecendo. Depois há um chamado para que a gente tenha o conteúdo da palavra. Ele diz: ouçam minha palavra, para que tenhamos dentro de nós essas virtudes que a palavra nos ensina a ter. Depois ele nos chama para parar e pensar e analisar. É o poder da reflexão. Vejam os caminhos. Lembrem-se das coisas antigas. Lembrem-se do que vocês aprenderam. Analisem para ver onde está o nó da situação. E por fim, a última palavra do profeta é uma pergunta: de que me serve o incenso trazido de Sabá? De que me servem os seus holocaustos? Não são aceitáveis, nem me agradam. No conforto divino, a nossa relação é com Ele, não é com as coisas dEle. O que Deus quer é que nós tenhamos uma relação limpa, honesta, autêntica, sincera com Ele, e não nos escondamos atrás dos holocaustos e dos incensos. De que me adiantam os incensos no templo? De que me adiantam os holocaustos no templo, se vocês estão distantes de mim?
O conforto de Deus é sempre um chamado para a gente ficar perto dele. E talvez a grande diferença entre o conforto de Deus e o falso conforto é que o falso conforto nos chama para ficarmos perto das coisas de Deus e não de Deus. Como se fazer parte de uma religião, como se estar num templo, como se cumprir um ritual, por si só, fosse nos trazer conforto. E aí a nossa relação passa a ser com essas coisas que representam Deus e não com Deus diretamente. O que conforta o nosso coração e a nossa vida é a nossa relação com Deus e não com as coisas de Deus. Então os incensos de vocês, os holocaustos de vocês, não me servem para nada, porque eu quero vocês se relacionando comigo, diz o Senhor. Vocês não vão receber conforto dessas coisas. O conforto não vem dos objetos simbólicos. O conforto não vem da vela acesa, se a gente já tem dentro de nós a luz mais poderosa que o sol. O conforto não vem das imagens, se a gente já tem dentro de nós aquele Deus que não se adequa a imagem nenhuma. O conforto para a gente não vem de um altar, quando a gente já tem dentro de nós um Deus que não pode ser enquadrado em templo nenhum. Deus não habita nos templos feitos pelas mãos humanas. Então Ele nos chama para um relacionamento direto com Ele. É nele que encontramos o conforto. E não nos ritos, não nas liturgias, não no cumprimento das tradições religiosas. É nele. Foi o que o salmista do Salmo 73 aprendeu a duras penas. A duras penas, porque ele diz, olha, eu quase me arrebentei, eu quase caí, quase tropecei, me machuquei todo, até entender isso. Porque o que acontecia? Eu via aquela turma rica, cheia de dinheiro, com aquelas casas enormes, com aquela vida boa, tudo injusto, tudo chegando às riquezas através de diversas falcatruas, e eu aqui, que sou justo, honesto, aqui vivendo nessa dificuldade toda. Aí começou a passar pela minha cabeça o seguinte, isso não é justo, Deus não é justo comigo. E aí eu começo a questionar isso, e aí ele diz, até que, na presença de Deus, na minha relação com Ele, eu comecei a entender que aquilo tudo é relativo. E às vezes acontece com aquelas pessoas, é o que acontece com o porco, que é engordado para depois virar assado na mesa daqueles que o comem. E aí eu comecei a entender que os valores reais não são aqueles. E principalmente, ele entende que o que nos conforta não é alguma coisa que Deus nos dá. O que nos conforta é que Deus nos deu a si mesmo a nós. O que nos conforta é que Deus a si mesmo se entregou a nós e Ele mesmo habita em nós. E Ele mesmo está ao nosso lado. O que nos conforta não é um souvenir que Deus nos manda de lembrança do paraíso. O que nos conforta é a presença de Deus conosco ao nosso lado. Esse é o conforto de Deus. E só pode experimentar isso quem está transcendendo as coisas que representam Deus e estão se relacionando diretamente com Ele. A sua vida
está nas mãos dele. E é aqui que Jeremias apresenta para aquelas pessoas que estavam passando aquele momento tão difícil, devastador, desolador, de destruição das coisas que elas mais acreditavam, das coisas que eram símbolos delas, da vida delas, da história delas, o templo que era o símbolo da presença de Deus no chão, a cidade que eles tinham construído com tanto amor no chão, o lugar que eles haviam herdado de Deus entregue aos inimigos, eles carregados para fora dali e levados para uma nação que não tinha nada a ver com a cultura deles, com a história deles, com o Deus deles. Naquele momento de tremenda devastação e tragédia pessoal dessas pessoas, naquele momento eles precisavam de conforto verdadeiro, não era de conforto falso. Eles não precisavam de um bando de sacerdotes, de um bando de líderes religiosos, dizendo, calma, 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 está tudo em paz. Não, eles precisavam de conforto de verdade. E esse conforto de verdade vinha dessa visão realista das coisas. Esse conforto de verdade vinha do conteúdo da palavra formada dentro deles. Esse conforto de verdade vinha do poder de refletir e de pensar. Esse conforto de verdade vinha da relação que nós temos diretamente com Deus e não com as coisas de Deus. Esse conforto de verdade que eu e você precisamos no nosso dia a dia, quando a gente precisa enfrentar aqueles momentos mais trágicos, mais difíceis, mais complicados, mais complexos, que nos deixam perplexos e confusos e frustrados. Nesses momentos, não são os falsos confortos que nos mantêm em pé. Nesses momentos o que a gente precisa é desse conforto que vem realmente do Senhor e que tem a ver com Ele, que abriu os céus e nos chamou para nos relacionarmos com Ele, que abriu os céus e disse, vocês farão coisas muito mais poderosas do que eu fui, porque Ele está conosco, está em nós e caminha conosco. É esse o conforto que precisamos e, acima de tudo, é esse o conforto que Deus nos dá. É isso que nos conforta e encoraja. Minha irmã e meu irmão, que a sua semana, seja lá que lutas você tenha, comece com você sendo realmente, verdadeiramente sustentado, encorajado pelo conforto que vem do Senhor. E que Ele assim nos abençoe. Amém.